Olá pessoal, o tema do Fala Brasileiro desta semana é polêmica no esporte. O nosso entrevistado é o Cosme Rimoli, que é colunista do portal R7. A gente vai conversar, Cosme, a respeito do jogador Antony, né? Ele está no Manchester United, foi acusado pela ex-namorada de agressão, agora outras duas mulheres também vieram a público falar que o jogador teria agredido. A nossa pergunta da pesquisa é se o jogador Antony deve ser punido. A maioria das pessoas concorda que sim, 77%. Como é que você vê a situação dele no esporte? Então, Douglas, eu vejo como reservas, porque assim, ele ainda está sendo acusado. As pessoas nas pesquisas estão se posicionando em cima das provas da mulher, da ex-namorada, que as provas são contundentes. Mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado porque ele pode ser inocente, até ele ser culpado. Mas os indícios são fortíssimos. E isso, Douglas, ele foi comprado por mais de 500 milhões pelo Manchester United. Foi afastado dos treinos, foi desconvocado da seleção brasileira. A única coisa que dá para falar com certeza é que nada foi por acaso. Nada foi por... Esses dois afastamentos são indícios de que as provas contra ele são fortes demais. Entendi, ou seja, ainda que ele não tenha sido julgado ou condenado por essa acusação, essa posição do clube e da própria seleção brasileira é por evidências fortes. Sim, evidências fortes. Ele é inocente até prova contrário, mas, assim, a imagem dele, o desgaste, a mancha na carreira, infelizmente ele só tem 23 anos, vai ficar para sempre essa mancha na carreira dele. Qualquer clube que pensar no Antony vai levar em consideração essas acusações, porque, como você bem disse, são 3 mulheres. Se fosse uma, poderia ser por ciúmes ou por recalque de final de relacionamento, mas são 3. Então, a imagem dele está manchada. Lembrando, ele tem patrocínio da Puma, é uma marca mundial, é um patrocínio exclusivo dele. A Puma também já está pensando em se afastar, ou seja, ele tem que provar que é inocente. A coisa está revertida. Tamanhas acusações. Cosme, quando a gente pergunta para as pessoas assim, se ele deve ser afastado da seleção brasileira, por exemplo, como ele foi agora desconvocado, né? A maioria acredita que sim. Se apoia, inclusive, o afastamento do próprio clube. A maioria, né, dos entrevistados também diz que sim. Ainda que não tenha havido uma condenação, todo esse processo mancha a marca do clube também? Então, foi uma estupidez da CBF convocá-lo, não tinha o menor cabimento, tanto que teve que voltar atrás, e o Manchester United é um dos clubes mais ricos do mundo. E eu vou dar um exemplo bem claro. Esse ano houve uma acusação sobre Greenwood. Greenwood é um atacante que jogou 10 anos na seleção de base da Inglaterra, uma das grandes revelações da Inglaterra e uma das grandes esperanças do Manchester United. Ele foi acusado de estuprar a própria namorada, e aí ficou aquele clima assim, tenso como o do Antony. Aí a namorada retirou a acusação, mas o que fez o Manchester United com um jogador tão importante? Ele emprestou para o Getafe da Espanha, um clube pequeno, não quis ficar com esse jogador, porque os patrocinadores do Manchester United se voltaram contra um jogador que tem essa acusação. E o Antony está sofrendo a mesma coisa. Dificilmente ele volta a jogar no Manchester United. Acredita que... Então, dificilmente, porque esse processo do Antony vai levar no mínimo 1, 2 anos. Então, essa situação é muito complicada. Ele está numa situação assim que é marcante e serve como exemplo como jovens jogadores talentosos são muito desprotegidos, porque tem acesso, assim, ele não tem orientação e aí ele está sofrendo as consequências. Nós também perguntamos para as pessoas, de forma geral, né, não apenas no caso do Antony, se jogadores envolvidos em casos de violência devem ser banidos do futebol. A maioria diz que não, né, que eles devem ser punidos, mas não banidos, que merecem uma segunda chance. Você acha que no caso de violência, né, violência contra a mulher especificamente nós estamos falando, é o caso de banimento ou não? Então, eu vou dar um exemplo histórico. Na década de 60 e 70, muitos falavam sobre o Garrincha e com a relação dele com a Elza Soares, que era a mulher dele, que até eles se pegavam e tal. Hoje, nos tempos atuais, não tem cabimento mais um homem bater numa mulher. Eu defendo que se o jogador for punido
pela justiça comum, esse tempo deve valer para a justiça esportiva. O jogador pode ter uma nova chance, mas ele tem que cumprir pena assim, como uma pessoa normal. Se você bater numa mulher, se eu bater numa mulher, a gente vai cumprir. Então, é isso. Os jogadores são privilegiados porque eles têm muito dinheiro, eles têm uma banca de advogados, isso aí, então, eles vão protelando e vão jogando. Isso eu não concordo. Eu acho que enquanto o processo não terminar, o jogador não pode jogar. Bom, a nossa pesquisa também falou de uma outra polêmica, que é de jogadores investigados aí por suposto envolvimento em apostas que interferem no resultado do jogo. O caso do Paquetá, né, que também está num clube inglês. Pergunta feita pela nossa pesquisa, se ele deve ser punido. 65% das pessoas disseram que sim. Antes de você comentar isso daí, explica um pouco para o nosso internauta essa questão do envolvimento desses jogadores, né? Eles recebiam dinheiro para, em campo, levarem um cartão, ou um cartão amarelo, um cartão vermelho, ou em alguma ação ali, e ganhavam dinheiro com isso? Então, vamos deixar claro, o Paquetá ainda não está aprovado, mas alguns jogadores aqui no Brasil, sim. É isso, abriram um site de apostas e você ganha dinheiro com qualquer coisa. Se um jogador vai tomar cartão amarelo, se ele vai chutar 10 bolas para o gol, você vai chutar uma, e é isso. Aí o jogador, teve jogadores que já foram comprovados que eles receberam dinheiro para tomar cartão amarelo, e isso influencia num campeonato. Então, esses jogadores, eles são criminosos sim. Então, eles têm que ser banidos do futebol. O caso do Paquetá, ele ainda é investigado? Sim. Então, ele ainda é investigado porque, teoricamente, teria pessoas ligadas a ele que apostaram no Rio de Janeiro numa situação que ele ia tomar um cartão amarelo. O lance do cartão amarelo do Paquetá é muito estranho. É muito estranho no meio de campo, não havia necessidade para ele dar uma entrada violenta como ele deu, mas ainda não se tem prova. É muito estranho também umas pessoas apostarem tanto dinheiro que ele ia tomar cartão amarelo, porque ele não é um jogador violento. Então, é isso que a justiça está investigando. E tem que investigar até o fim. O Paquetá não pode jogar na seleção brasileira, ele não tem condições enquanto não ficar aprovado. E ele também deveria ser afastado do time dele, não foi, mas é isso. Enquanto o jogador está sendo investigado, ele não pode jogar porque é muito grave. Ele afeta a credibilidade do futebol. Você vai assistir uma partida de futebol, você fala, como assim? Então será que o cara está comprado? Não está? Então é isso. Esses jogadores têm que ser banidos. Não tem como, né? Assim, mesmo que ainda é um processo de investigação, toda vez que ele estiver ali, enquanto houver a dúvida, existe a dúvida do resultado do jogo. E isso para o esporte invalida a partida, né? Então, porque se a pessoa é corrupta, ela recebe dinheiro para tomar cartão, para fazer um pênalti, para fazer um gol contra. É isso, corrupto é corrupto. Então tem que ser afastado do futebol, da política, de onde for. O Cosmin, no caso dessas apostas aí, se confirmado o envolvimento ali, tem que ser banido. Sim, então, dá para ter essa situação porque a CBF puniu alguns jogadores aqui. Vou dar o exemplo do Bauerman, que era um zagueiro que jogava no Santos, ele foi punido aqui, ele correu para a Turquia, ele pensou que fosse jogar na Turquia. Então a CBF entrou com uma ação para a FIFA tornar a punição mundial. Então, é isso. E foi mundial e ele não pode jogar por 2 anos. Então, é essa a situação. O mundo está contra esses corruptos. Cosme, nós temos hoje, além da televisão, né, como temos há muitos anos, os jornais, a internet, né, que os casos eles repercutem muito, as pessoas ficam sabendo com muitos detalhes. O esporte tem caminhado nesse sentido de ser mais duro com os erros, porque a repercussão também é maior? Então, eu acho que os tempos mudaram. Com a chegada da era digital, hoje todo mundo tem câmera, tem como gravar uma conversa, tem como filmar. E o esporte, o futebol, ao longo das décadas passadas, sempre foi muito sujo. Muitos resultados suspeitos, muitas arbitragens suspeitas, muita corrupção. Acho que chega na hora exata. E o VAR também chegou para acabar com muita injustiça. A gente pode reclamar, o jogo não fica natural, a gente não vai conversar no bar se o lance foi ou não foi. Não, a gente tem que ir pela justiça. Eu acho ótimo. A gente tem que evoluir como sociedade. Para a gente finalizar, o esporte, né, traz muito essa questão da competição que vale muito dinheiro, mas da competição sadia, do esporte como exemplo, e tudo isso ele mancha esse universo, né, que o futebol está inserido. Então, dá um exemplo claro. O Brasil está com a imagem dos seus jogadores muito afetadas. Robinho, seleção brasileira, ele foi condenado na Itália e está aqui tranquilo, passeando,
olha, 9 anos por uma acusação e, segundo o tribunal, ele foi condenado por estupro coletivo. E está tudo bem. Daniel Alves, jogador da seleção brasileira, que mais ganhou título com a camisa do Brasil, está preso na Espanha. Agora surge essa acusação do Antony. É isso. Tudo que está acontecendo afeta o futebol brasileiro, afeta a sociedade brasileira, afeta o jogador brasileiro que vai atuar lá fora, já é visto como um jogador problemático. Então, antigamente era só baladas, agora tem violência, agora tem estupro, ou seja, o futebol tem que ser limpo. Maravilha. Cosme, obrigado pela entrevista. Pô, obrigado, privilégio ser entrevistado por você. Obrigado. E a gente fica por aqui com mais essa edição do Fala Brasileiro. Até a próxima.